Você crê em Jesus Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sim, sim, sim. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Everton, você crê em Jesus Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Pode passar por aqui. Pode cá. Não pode não. Ela por lá. Natália, você crê em Jesus Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sim! Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Felipe, você crê em Jesus Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sim, eu creio. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Deus abençoe você. Amém, Jesus. Pode sair por aqui, você? Amém. Graça a paz. Lucas Zacarias. Lucas, você crê em Jesus Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Deus abençoe. Natan, você crê em Jesus Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Rafael. Deus abençoe. Isso. Cauã, você crê em Jesus Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Rafael, você crê em Jesus Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sim! Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vitor, você crê em Jesus Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leonardo, você crê em Jesus Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Deus abençoe você. Rafael, você crê em Jesus Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sim, eu creio. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Vocês viram isso aqui, lindo aqui? Isso. Marcos, você crê em Jesus Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Simone, você crê em Jesus Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sim!
Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, Senhor. Júlia, você crê em Jesus Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe. Suzana, você crê em Jesus Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cecília, você crê em Jesus Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para abraçar essas duas. Isso. Deus abençoe. Maria Eduarda, você crê em Jesus Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.